Virou rotina a gente ouvir no Brasil que as nossas leis trabalhistas são muito duras, muito engessadas e que por isso dificultam a vida do patrão. Os ricos têm a cara de pau de dizer que o desemprego só tá alto porque nós temos muitas leis trabalhistas. Mas você sabia que existe uma agência internacional criada justamente para promover e regulamentar melhores condições de trabalho pelo mundo todo? Trata-se da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, uma agência especializada da ONU fundada em 11 de abril de 1919. E é sobre ela e sobre trabalho que a gente vai falar um pouco hoje. O chefe da casa trabalha e nunca está. Ninguém vê sair, ninguém escuta chegar. O trabalho ocupa todo o seu tempo. Hora extra é necessário pro alimento. Uns reais a mais no salário. Esmola de um patrão, cuzão milionário. Nem sempre foi assim, mas na história recente da humanidade, os trabalhadores sempre se viram colocados pelos patrões de cada época em condições de trabalho totalmente degradantes, para que pudessem dar sempre mais lucro. Mas a gente sabe que não ter uma vida digna gera muita revolta, e revolta gera luta. Os trabalhadores do mundo inteiro vinham se organizando e lutando por melhores condições de trabalho e por uma vida melhor. Em alguns lugares, inclusive, com pautas que reivindicavam o socialismo e o controle do Estado pelos próprios trabalhadores. O povo queria ter a caneta na mão. Com a destruição promovida pela Primeira Guerra Mundial e com o aumento dos levantes de trabalhadores, os líderes mundiais viram a necessidade de uma organização que criasse normas e padrões mínimos para o trabalho no mundo inteiro. Eles tinham o objetivo de segurar o ímpeto do povo na luta por melhores condições de trabalho, mantendo a paz para os patrões, principalmente da Europa e Estados Unidos. Nesse contexto, surge a Organização Internacional do Trabalho. Ela foi criada com duas motivações que tentavam dar conta dos principais problemas da burguesia naquele momento da história. O primeiro motivo era melhorar as condições de trabalho do trabalhador no mundo inteiro, para que ele não ficasse exposto a longas jornadas de trabalho, sem folgas, salários baixos, desiguais entre homens e mulheres, trabalho infantil, tratamento duro dos patrões e outras formas de exploração. Essas condições deixavam o trabalhador descontente e eles poderiam se organizar para tomar as fábricas ou, quem sabe, tomar o poder, como tinha acontecido na Rússia em 1917, 2 anos antes da fundação da OIT. Já o segundo motivo era econômico. Sem essa regulamentação mundial, caso um país quisesse regulamentar o trabalho no seu território e outro país tivesse condições de trabalho muito precárias, o país que regulamentou ficaria em desvantagem no comércio internacional, pois com a mão de obra mais cara, suas mercadorias também teriam um valor maior. Porém, no Brasil, a gente vê que as coisas não funcionam bem assim. Acontece que, como a gente falou aqui antes, é a luta do povo que faz com que as condições de vida do trabalhador melhorem. Quando o povo se organiza e se revolta, em vez de lutar por direitos de trabalhos dignos, nós podemos começar a lutar para tomar o poder e tirá-lo das mãos dos ricos. Só que isso aí ficaria ruim para eles. Com medo de que isso aconteça, eles nos concedem alguns direitos, que são importantes, mas que são mínimos. Porém, quando o lucro dos ricos começa a cair, eles precisam reverter essa situação. Por isso, nós sofremos ataques como o da reforma trabalhista de 2016, aprovada no governo Michel Temer, que gerou mais desemprego e retirou vários direitos históricos que nós havíamos conquistado. A ideia é que os patrões consigam gastar cada vez menos com a gente para que eles possam lucrar cada vez mais. O desemprego é bom para o patrão. O desemprego e a desocupação no Brasil hoje atingem quase metade das pessoas que estão disponíveis para trabalhar. Ou seja, as pessoas querem trabalhar, mas não encontram um emprego. Será que a gente não tem trabalho a ser feito nesse país? Será que nós não temos hospitais, escolas, creches, parques e praças que precisem ser construídos ou reformados em todas as periferias e favelas do Brasil? Será que não temos moradias que precisem ser construídas para que as pessoas tenham um lugar digno para morar? Tudo isso é trabalho, e ele só não é feito porque não daria lucro para os ricos.
ricos. E assim, eles preferem que o povo viva na miséria, em condições terríveis de vida. Hoje, você pode estar em casa, desempregado, no busão ou em cima de uma motoca, trabalhando muito e ganhando pouco. Mas se você contar para o seu companheiro de trabalho que a luta do trabalhador fez ele ter uma vida mais digna no começo do século XX, fazendo com que os ricos criassem até mesmo uma agência internacional para dar conta de atender um pouco da demanda que vinha sendo colocada, quem sabe em pouco tempo a gente não consegue retomar tudo que nós perdemos nos últimos anos e avançar ainda mais. MTST, a luta por trabalho, moradia e vida digna é pra valer. Discute o meu recado,